Olá, como vão todos? Sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Cristiane Oliveira, sou professora de Biologia e vamos conhecer a nossa aula de hoje. Aula de número 12, objeto de conhecimento, vulnerabilidade da juventude, puberdade, automedicação e uso excessivo de medicamentos, vacinas. Detalhamento, automedicação e uso excessivo de medicamentos. Então, vamos começar? Nosso assunto de hoje é automedicação e uso excessivo de medicamentos, né? Vocês já se depararam com algumas situações em que a gente pega uma gripezinha, sente uma dorzinha e, de repente, vamos tomar um remédio, vamos ali na farmácia rapidinho. Eu tenho certeza que alguém aí que está me assistindo já fez essa prática. Porém, nós temos aí algumas consequências e o nosso bate-papo de hoje vai ser sobre isso. Todos sabemos que ter um medicamento que possa curar uma doença ou acabar com a dor é realmente um grande avanço científico. Mas, e quando o uso indiscriminado desses medicamentos se torna uma ameaça à saúde? Já pararam para pensar sobre isso? Então, nós vamos entender um pouquinho aí a importância do medicamento e também as consequências do uso indevido deles. O que são medicamentos e para que servem? Então, os medicamentos eles vieram aí com o avanço da tecnologia para ajudar a melhorar a qualidade de vida de todo ser vivo, né? No que diz respeito aqui, o nosso exemplo, a interação entre fármaco e homem, fármaco e a humanidade. Então, esses medicamentos eles vão ser utilizados para complementar, para fazer tratamentos de determinadas doenças ou distúrbios. E eles vieram realmente para melhorar a nossa qualidade de vida. Porém, né, o uso excessivo já tem aí algumas consequências. A importância do uso correto e supervisionado é necessária porque, quando você tem um acompanhamento de um profissional da saúde, né, ele vai investigar aí a sua condição, né, vai fazer um diagnóstico mais detalhado e aí ele vai passar o medicamento controlado, né, com toda a sua quantidade, tudo bem calculado. Às vezes utiliza informações como idade, peso do indivíduo, para passar o medicamento com a quantidade, com a dosagem correta. Porém, quando se faz o uso excessivo, né, ou da automedicação, vêm os problemas, né, os problemas causados por esse uso ou por essa automedicação. Então, o nosso bate-papo vai ser justamente sobre esse item. O que é a automedicação? Bem, o uso de medicamentos sem a receita médica ou sem orientação profissional acarreta na automedicação. Exemplos: tomar remédio indicado por amigo, usar sobra de tratamentos antigos e também se basear aí nas redes de informações, né, que nós temos muitas. Nós temos a TV e principalmente os canais de aplicativos vindos da internet. E há uma prática comum, né, em relação a esse tipo de uso, esse autodiagnóstico para fazer a sua automedicação, mas pode ser perigoso, né? Pode ser perigosa essa prática. Então, o que é o uso excessivo desses medicamentos? É o uso em quantidade maior ou por tempo prolongado, mais prolongado do que o necessário. Combinação também de muitos medicamentos ao mesmo tempo pode acarretar no que nós chamamos de condição de polifarmácia. Então, essa condição, por exemplo, está baseada aí, vamos dar um exemplo aqui do dia a dia, quando você tem muitas comorbidades, né? Nós temos aí um paciente, um indivíduo que apresenta muitas
comorbidades e ele vai fazer vários tratamentos ao mesmo tempo. Nesse caso aí, ele pode ter essa condição, né, de tomar muito medicamento, o que vai acarretar em algumas consequências, algumas reações adversas, incluindo aí, por exemplo, sobrecarregar o fígado. Então, o consumo frequente de remédios para problemas menores, sem buscar orientação, também vai acarretar aí em problemas, em consequências bem do que diz respeito às interações medicamentosas em relação ao uso desse paciente, né, dessa pessoa que está fazendo uso da automedicação. Mas por que isso acontece, né? Acontece através do acesso fácil a remédios sem prescrição, né, a automedicação ou o uso em excesso pode acontecer aí pelo acesso fácil. Como é que seria esse acesso fácil? Às vezes, há, vamos dizer assim, uma facilitação de alguns profissionais, de alguns estabelecimentos que fazem a venda de remédios controlados, que são os remédios que têm as famosas tarjas, né, sem a prescrição médica. Então, esse acesso fácil a medicamentos sem a prescrição pode acarretar aí em problemas na saúde da pessoa. A pressa para resolver sintomas, como dor, febre, estresse e ansiedade. Entendemos que na nossa sociedade, nesse mundo acelerado, né, em que a gente não pode perder tempo com nada, inclusive, né, infelizmente, em buscar a qualidade de vida através de tratamentos adequados, a gente acaba fazendo automedicação, né, nessa pressa toda, e isso pode prejudicar a nossa saúde. E a falta de informação sobre os riscos da automedicação, tá, e da medicação em uso excessivo. Não que nós não tenhamos a informação necessária nas mídias, na televisão, né? Mas, às vezes, é a forma como essa informação chega até você, né? Porque nós temos aí, por exemplo, as fake news, nós temos muitas informações que não são verdadeiras, né? Que não vão lhes ajudar, e mesmo cá entre nós aqui, a internet ela não é o profissional da saúde, né? Ela não é o profissional especializado, ela vai subsidiar informações e cabe a você filtrar ou não o que é verdade, mas no final de tudo, a melhor forma de você tomar o medicamento é buscar a ajuda a um profissional da saúde, como médico, por exemplo, né? Médico, agente da saúde que ficam em postos de saúde, por exemplo. Nós temos aí a influência da publicidade, né? A gente está falando sobre esse acesso à informação. A influência da publicidade, da cultura de remédio para tudo, ela acaba também trazendo essas informações inexatas, né, incorretas, sobre determinados tratamentos. E, convenhamos, nós temos aí um momento dentro da nossa sociedade em que existem muitos representantes dessa publicidade que vocês conhecem como influencers, né? E esses influencers podem acarretar em dar informações corretas ou fake. E a desinformação online e receitas caseiras também pode ser perigoso, né? Quando você utiliza aí receitas caseiras, pegando o fármaco, misturando ele com outros fármacos, né? Uma vez que o nosso tema aqui está voltado a esses fármacos que são oriundos da indústria. Quais são os riscos, né, da automedicação e do uso excessivo? Nós temos aí efeitos colaterais e reações alérgicas graves. Gente, às vezes acontece de você ter uma intolerância, desenvolver uma intolerância com o passar do tempo. Você toma um medicamento quando é mais jovem, quando é mais velho, o seu corpo não tolera aquilo, né? Ou, às vezes, você já nasce com uma condição, né, própria para desenvolver uma determinada alergia, e aí você não pode sair tomando qualquer medicamento. Isso pode acarretar em situações graves e até levar a óbito a pessoa quando ela toma um medicamento inadequado.
né, quando ela não tem conhecimento das reações alérgicas. Também temos as interações medicamentosas perigosas. Isso aí é, inclusive, acesso à informação muito fácil, que é a bula. Todo medicamento tem a bula. Antes de qualquer uso, ou até sob prescrição médica, é aconselhável que você faça o uso da leitura da bula para ver o que nós chamamos de informações de interações medicamentosas ou reações adversas, que acontece, geralmente, quando um paciente, um indivíduo em tratamento, né, pode ter uma reação que é uma reação esperada, inclusive, as indústrias farmacêuticas já prevêem isso, e quando aparecem os sintomas, você tem que cessar o medicamento e retornar ao seu médico, né, seu agente da saúde, para mudar essa medicação. Nós temos também aí a questão da dependência química. Infelizmente, existem alguns medicamentos que, com o uso prolongado, podem causar essa dependência química. É o exemplo aí, o uso prolongado de calmantes e de laxantes, né? Isso aí gera uma outra discussão, daria uma ótima aula falar só sobre isso aí, né? Os calmantes e os laxantes. Mas o nosso foco é outro, né? Vamos dar continuidade aí. A resistência a antibióticos dificultando o tratamento de infecções. Então, existem alguns organismos que vão adquirir essa resistência. Não dá para a gente prever que tipo de organismo, que pessoas vão ter essa resistência a tratamento. Mas, quando acontece, né, quando esse medicamento aí ele não está agindo, ele não está agindo, fazendo o tratamento adequado, há que se tornar ao médico e consultar ele para que ele faça a troca desse medicamento, tá bom? Ocorre também aí a intoxicação medicamentosa, que é o quê? É o excesso de medicamentos como o paracetamol, por exemplo. O excesso do paracetamol, ele pode causar a falência hepática, né? O que vai parar de funcionar aí? É o nosso fígado, que é um órgão importantíssimo dentro do nosso metabolismo, né, e funciona concomitante também com a digestão. Temos também aí o agravamento da doença por mascarar sintomas. A automedicação, por exemplo, de analgésicos, né, se você está sentindo dor em alguma parte do seu corpo, e aí naquela pressa toma um analgésico e vai tomando dia após dia, você pode estar protelando um diagnóstico correto, adequado, de alguma situação que está acontecendo no seu corpo, né? Aí é essa questão de mascarar, né? Você está mascarando uma situação que pode se agravar mais adiante. Então, tome cuidado aí com essa questão de tomar analgésico para qualquer dorzinha que aparecer. Se a dor for constante, nós temos que investigar essa situação. Então, os medicamentos mais utilizados de forma inadequada são os analgésicos, que a gente já estava falando sobre eles, e os antitérmicos, uma vez que tanto a dor quanto a febre, elas são sintomas. A gente tem que investigar a causa para fazer o tratamento da melhor forma possível. Tá? E quais são esses medicamentos? O paracetamol, a dipirona e o buprofeno, por exemplo. Ou seja, por mais que você tenha aí um restinho aí de tratamento desses medicamentos, evite tomar por qualquer situação, por qualquer dor ou febre que venha surgir no seu corpo. Também os antibióticos, né? O uso inadequado deles também podem acarretar em problemas para a saúde. Aí, exemplo dos antibióticos mais utilizados são a amoxicilina e a azitromicina. Temos também aí os ansiolíticos e os calmantes, né, como o diazepam e clonazepam. Antes de mais nada, vamos abrir um parêntese aqui para os ansiolíticos e calmantes. Existe uma breve discussão aí sobre a questão da diferença e da igualdade entre eles. Há quem diga que são a mesma coisa, mas, na verdade, ansiolíticos e calmantes vão agir em causas diferentes, né? Causas diferentes, porém, a reação da fisiologia, né, a ação deles no organismo vai ter o mesmo fim.
no final das contas, né? Controlar excessos, controlar a ansiedade, acalmar o indivíduo. Então, eles vão agir pelo mesmo mecanismo dentro do organismo desse indivíduo. Nós temos também aí, como medicamento, né, de uso excessivo, os antiácidos, os laxantes, os fitoterápicos e vitaminas em excesso. Sim, fitoterápicos, embora sejam medicamentos, né, à base de substâncias mais simples, como substratos, né, tirados diretamente de plantas, por exemplo, né, plantas médicas, né, plantas com efeito de tratamento, e o excesso das vitaminas podem acabar sobrecarregando, por exemplo, o fígado, né, pode dar uma crise hepática, mas tem outras consequências também relacionadas aí ao uso excessivo dessas substâncias, né. Isso aí, a parte do fígado é mais comumente falada, porque o fígado, como eu falei para vocês, é um órgão muito importante no nosso metabolismo, e o fim, né, do funcionamento desse órgão pode prejudicar a saúde até levar o paciente a óbito. Então, como evitar o uso inadequado, né, desses medicamentos? Vamos lá pontuar esses itens. Consultar sempre um profissional da saúde. Isso é super recomendado, gente. Embora a gente tenha uma vida aí muito corrida, você tem que parar para cuidar da sua saúde, porque como é que você vai aproveitar melhor os outros setores da sua vida se você não está cuidando do seu corpo, né, da sua máquina? Que o nosso corpo é uma máquina biológica, mas é. E em algum momento ela vai dar sinal quando você não estiver fazendo o uso adequado de um medicamento, ou, nesse caso, a automedicação, ou estiver usando em excessos. Então, é sempre bom consultar um médico, ele vai fazer a investigação e vai dar o tratamento adequado para você. Nunca tomar medicamentos por conta própria ou por indicação de terceiros, né, que não sejam os profissionais da saúde. Terceiros é vizinho, é amigo. Eu tomei isso aqui e funcionou, deu certo. Gente, a genética, a nossa genética, a genética de cada indivíduo é uma coisa muito particular, é única. Então, o que funcionou para o seu vizinho, por mais que apresente os mesmos sintomas que está apresentando em você, pode não funcionar da mesma forma. Por isso que é importante você consultar o agente de saúde, né, o médico, e fazer essa investigação da melhor forma possível. Vá que você tenha intolerância ao medicamento que ele está passando, né, e aí você pode se prejudicar. E, como sempre, além de ter a prescrição médica, leia a bula com atenção. É importante você ter o hábito de leitura. É legal a bula porque ela tem aí o princípio ativo, como ele vai funcionar no organismo, quem são os pacientes que podem ou não podem fazer uso daquele medicamento, além das reações ou interações medicamentosas, né, que são aquelas consequências do uso de um medicamento, né, que pode ocorrer. Por exemplo, pode dar dor de cabeça, pode dar náusea, que é considerado algo normal, né, embora uma quantidade limitada de pessoas possam apresentar essas reações medicamentosas. Isso pode ser um agravante quando o medicamento que está sendo distribuído para a população, ele atinge quase 100% de reações medicamentosas. Aí tem algum problema com ele. Mas, no geral, né, para atuar na população, tem uma pequena amostra dessa população que pode sofrer essas reações, essas interações medicamentosas. Nós temos aí também uma forma de evitar armazenar medicamentos em casa por longos períodos. Sim, às vezes você tem a prescrição médica, digo, tenho esse medicamento em casa, então não vou comprar. Muito cuidado com isso, porque os medicamentos também têm prazo de validade. Esse prazo de validade é dado a gente porque o princípio ativo ele pode não funcionar depois de um determinado tempo, tá bom? Então, é importante você ficar ligado aí à questão da validade do medicamento em casa. Além de, é claro, né, conservar ele em ambiente fechado, longe da umidade e da luz solar, porque a luz solar e o calor e a umidade podem também estragar o medicamento.
Então, vocês devem também seguir corretamente a prescrição médica. Enfatizo muito isso, né, como doses, horários e duração. Por exemplo, aí, o antibiótico, quando você faz uso dele de forma inadequada, fora do horário, né, ou doses que não são as doses prescritas, pode acarretar em problemas sérios na saúde ou pode não ter reação qualquer ao seu tratamento, né? Porque o medicamento ele tem um tempo aí em que ele age, o antibiótico, dentro do organismo e depois ele vai ser liberado através de algumas vias, né? Ele vai ser eliminado do corpo. Então, estamos falando aí sobre os fármacos a nível industrial, né? Embora a gente tenha citado aí fitoterápicos, mas aqui o nosso foco são esses fármacos. O uso responsável desses medicamentos é uma questão de saúde pública, né? Isso é importante para vocês, né? Que isso é uma questão de saúde pública e também da responsabilidade dos nossos órgãos gestores. A automedicação e excesso trarão riscos reais e, muitas vezes, invisíveis, e algumas também até irreversíveis. Então, muito cuidado com a questão da automedicação e do excesso. A informação e a orientação e consciência são os melhores remédios para evitar esse tipo de situação. Então, vamos aí para um nosso segundo momento da nossa aula para entender como acontece o processo de assimilação desse medicamento no nosso organismo. O que acontece quando tomamos um remédio, professora? O que acontece com o nosso corpo? Quando engolimos um comprimido ou tomamos um xarope, por exemplo, então estou dando aqui o exemplo da via oral, ingestão por via oral. O medicamento entra no corpo e começa a ser absorvido. Ele passa pelo sistema digestivo, vai para o sangue e daí ele é levado até o local onde precisa agir. Qual é o local, professor? É um tecido, é um órgão, né? E neles estarão contidos o quê? As células, que são as unidades funcionais aí da vida. Elas é que vão fazer o papel de absorção e metabólico desse medicamento que você está consumindo. Então, gente, vamos entender um pouquinho esse processo da absorção por conta da célula, apresentando para vocês aí um esqueminha didático, né, que ele está animado, está bem animado ele, né, bem interessante. Ele está falando aí sobre receptores e fármacos. Então, os receptores são como fechaduras. E o medicamento é a chave certa para ativá-los ou para bloqueá-los. Nesse caso aí, vai agir ou vai inibir. Quando o medicamento se liga ao receptor, lembrando aí que nesse esquema, o receptor ele está em forma de Y, né? Ele está recebendo essas bolinhas que são o medicamento, né? Estão representando aí no esquema didático o medicamento. Então, quando o medicamento se liga ao receptor, ele ativa ou inibe uma função no corpo, tá? Onde essa célula está presente numa determinada parte do corpo, como diminuir a dor ou baixar a febre, por exemplo. Então, um remédio para a dor, como o analgésico, ele se liga ao receptor da dor e bloqueia o sinal, fazendo com que o cérebro não perceba a dor com tanta intensidade. Então, o que ele vai fazer? Como a dor ela é uma consequência, ela é um sintoma, o que o analgésico vai fazer? Ele vai bloquear esse sinal da dor, ou seja, ele vai mascarar. Então, o analgésico, gente, ele não cessa o problema, ele vai amenizar um sintoma, para que o seu tratamento tenha um processo mais aliviado, para que você tenha qualidade de vida, inclusive, durante esse processo de cura. Tá bom? Só para a título de informação aí, nesta curiosidade. Então, esse medicamento, ele tem que entrar por alguma parte, por alguma via. E, na maior parte dos fármacos, a via é oral.
Vamos entender um pouquinho aí a via oral, processo digestivo. Então, você vai fazer o consumo desse medicamento com auxílio de água, por exemplo. Ele vai passar por todas as vias digestórias, vai chegar aí no intestino delgado e será absorvido. Quando ele é absorvido pelo intestino delgado, é que ele passa para a corrente sanguínea. Então, depois de ser absorvido, ele vai ser distribuído pelo sangue para diferentes partes do corpo. Ele passa por órgãos como o fígado, onde ocorre o metabolismo. Então, o medicamento ele vai ser quebrado em substâncias menores, que são chamadas de metabólitos, né? E essa quebra vai ocorrer justamente para ajudar no processo de inibição ou de atuação dentro de uma reação química, né? Inibição, reação do metabolismo, que transforma o remédio em uma forma em que o corpo consiga usar ou eliminar com facilidade posteriormente. Então, essa aí é a curiosidade de como o medicamento por via oral funciona dentro do nosso corpo. E como é que ele sai do corpo, professora? Nós temos aí alguns itens para explicar. A maioria dos medicamentos e seus metabólitos são eliminados pelos rins na urina. Então, esses metabólitos aí, eles vão para a corrente sanguínea, que leva eles até o rim, que ele vai fazer o papel de filtrar, né? E nesse papel de filtrar e formar a urina, essas substâncias, esses metabólitos serão eliminados na urina. Outros também podem sair pelo suor, pelas fezes ou até pela respiração. Isso mesmo, pela respiração. Eu não sei se vale lembrar aqui um exemplo, não sei se vocês já fizeram uso desse medicamento. Muito tempo atrás ele era bastante utilizado para descongestionar as vias respiratórias, chamado de supositório. Então, quando o paciente fazia uso do supositório, ele tinha um processo de eliminação dessas substâncias através de gases que dava para sentir até ao expirar. Só um exemplo aí de como é eliminado através do processo da respiração. Esse processo de eliminação se chama excreção. Por que cada pessoa pode reagir diferente a essa medicação? Então, o peso, a idade, a genética e até a alimentação vão influenciar na forma como o medicamento age. Então, é importante, às vezes, nos tratamentos, conciliar os tratamentos de via oral com uma dieta alimentar adequada, que isso pode atuar na absorção ou na inibição desses medicamentos. Por isso, é importante que a dose e o tipo de remédio sejam indicados por um profissional da saúde. Por falar em saúde, o Ministério da Saúde destacou 5 dicas relacionadas a medicamentos e saúde. Nós temos a segurança do uso, né? Caso se sinta mal ou suspeite de reações adversas, né, a medicamentos, você deve procurar auxílio de um médico, de um farmacêutico ou da equipe de saúde, que esses são os profissionais da saúde que eu falei para vocês durante a aula. A automedicação deve ser evitada, né? Utilizando medicamentos por conta própria ou sem indicação, não pode ocorrer, né? Sempre tem a indicação de um profissional da saúde, caso contrário, isso aí pode ser perigoso. A utilização correta, né, é também uma indicação aí do Ministério da Saúde. Use seus medicamentos na dose prescrita, nos horários corretos e pelo tempo indicado e de forma adequada também, né? O descarte e armazenamento adequados ainda são outros conselhos do Ministério da Saúde. Descarte os medicamentos em coletores próprios, não utilizem remédios vencidos, evite guardar em lugares quentes e úmidos, por exemplo. Esclareça dúvidas sempre. Não fique com dúvidas sobre como utilizar seus medicamentos. Procure sempre a ajuda do médico, do farmacêutico ou da equipe da saúde.
Então, esse foi o nosso bate-papo sobre automedicação e o uso excessivo de medicamentos. Espero que vocês tenham gostado.